Olá, amigo espectador do Formiga Elétrica, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. No programa de hoje nós vamos tapar uma lacuna importantíssima que ainda existia no nosso programa, que é falar sobre quadrinhos africanos. Roda a vinheta. E para me ajudar no programa de hoje, eu trouxe um convidado especialíssimo, que é o professor Márcio Rodrigues, que atualmente é doutorando pela UFPA. Ele está dissertando, nesse exato instante, sobre a Amazônia nos quadrinhos, mas também tem como objeto de interesse e estudo esse tema que é tão, infelizmente, pouco tratado ainda por aqui no Brasil, o que é uma surpresa em termos gerais, que são os quadrinhos africanos. Márcio, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Ei, tudo bem, gente? Meu nome é Márcio Rodrigues, eu sou doutorando em História pela UFPA. Atualmente eu estou em fase de finalização da minha tese, que é sobre as representações da Amazônia nas histórias em quadrinhos, da década de 1970 até os dias atuais, dentro de um recorte bem amplo, né, que eu levo em consideração tanto fontes nacionais quanto internacionais. E eu também sou professor, né, universitário, né, eu tive uma introdução, né, no curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, e lá eu desenvolvo trabalhos sobre quadrinhos também, né? Além de ministrar disciplinas referentes à história e no campo da teoria também da história. Sempre tento introduzir o uso de quadrinhos, né, nas práticas educativas. E como é um curso que ele é interdisciplinar, e ele mistura tanto história quanto filosofia, letras e geografia, uma das fontes que nós trabalhamos lá, além do cinema africano, é também as histórias em quadrinhos. Então, a minha função lá é basicamente ser um chato que introduz os quadrinhos, que são essa linguagem pouco ou nada, né, estudada no campo da academia, basicamente dos estudos africanos e afro-brasileiros. E menos na história também, porque é um curso que forma historiadores, com essa finalidade de trabalhar as relações étnico-raciais. Então tem essa dimensão dos quadrinhos, né, que podem ser usados como uma fonte de pesquisa. Podem não, né? Devem. Aliás, assim, é um puta privilégio estar falando com você agora, porque falar sobre quadrinhos africanos é lançar luz sobre um canto de estudos que é injusta, mas vastamente ignorado, que são tantos quadrinhos que já são uma mídia que, apesar de tudo que se produz, apesar de tudo que se fala, ainda hoje luta, né, por legitimação artística, o que eu acho um absurdo, assim como qualquer coisa oriunda de matrizes africanas, que, apesar de toda a trajetória histórico-cultural e sociológica do Brasil, ainda é algo que não é plenamente estudado nem compreendido por estudantes em geral. E acho que esse talvez seja o maior prazer que eu estou tendo em falar com você agora, porque eu tenho que confessar que, assim, quem assiste o Formiga sabe que eu não sou um especialista em quadrinhos, eu sou um entusiasta. Tudo que eu falo, tudo que eu vou atrás é por mais diletantismo do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho que admitir com alguma vergonha que eu mesmo não conheço muito sobre quadrinhos africanos, salvo raríssimas obras tipo Aya. Também tem muito a ver, eu como um leitor comum, eu vou me colocar na seguinte posição. Eu sou um leitor médio. Eu sou o cara que cresceu lendo quadrinhos, comprando em banca, sabe, bicho? Que cresceu lendo aquelas coisas fáceis, de fácil acesso, porque estava na banca. Só depois eu fui atrás de outra coisa, e mesmo assim, quadrinhos africanos ainda são de dificílimo acesso. E aí eu já aproveito para a gente já dar o pontapé inicial para valer na nossa conversa. Tem muito a ver ainda com esse processo de pensamento, de cultura ainda eurocêntrica, na qual o Brasil se baseia, mesmo intuitivamente, mesmo pessoas, vou dizer, por exemplo, como eu, que não só estão dispostas, mas objetivamente querem ir atrás de coisas novas, mas que têm difícil acesso porque a gente tem muito pouco, e a gente tem muito pouco porque tem a ver com uma atitude, com uma postura que ainda é bastante eurocêntrica em relação às artes, e isso inclui os quadrinhos, né? Você tocou num ponto muito importante que diz respeito a uma ideia que é uma certa colonialidade, né, do pensamento. Embora esses materiais eles circulam pela internet, tem quadrinistas africanos que eles fazem questão de disponibilizar todos os materiais deles, né, pelas diferentes plataformas. Quase sempre, né, embora sejam acessíveis nesse ponto, porque eles estão dentro de uma cultura globalizada, nem sempre nós, leitores de quadrinhos, né, particularmente no Brasil, no Ocidente,
ou mesmo a Europa, tem um interesse em conhecer as histórias em quadrinhos africanas. Histórias em quadrinhos africanos produzidas por africanos, para africanos, e que tem uma perspectiva de fazer, né, o continente africano, as diferentes narrativas serem conhecidas. Eu percebo ainda, como professor, né, de um curso de estudos africanos, afro-brasileiros, que é necessário ainda romper com uma lógica, talvez, do pensamento, que faz com que nós compremos certas epistemologias, que são epistemologias mais hegemônicas, mais dominantes. Eu não estou falando para a gente deixar de ler quadrinhos de um grupo mais hegemônico, mas para tentar perceber também que há outras narrativas possíveis. Aí você falou que é um entusiasta, eu também sou um entusiasta, né? Leio quadrinhos desde criança, né? Eu estou com quase 40 anos, se for ver, eu leio quadrinhos desde os 4 anos de idade. Então tem quase 40 anos, se for ver assim, né? 36 anos como leitor de quadrinhos, e chega num determinado ponto que eu, particularmente como leitor de quadrinhos, eu fiquei um pouco assim desgastado com essas narrativas, né? Particularmente narrativas mais tradicionais que a gente tem contato. Embora o que se publique no mercado brasileiro dessas narrativas ocidentalizadas não seja toda a totalidade, né? Porque a gente tem ainda um mercado editorial um tanto fraco, né? Pelo menos do ponto de vista mesmo de não ter incentivo à prática de leituras, ou mesmo uma certa valorização, pelo menos, de políticas públicas, né, de acesso à leitura. Isso faz com que a gente tenha também no mercado editorial, né, hegemônico, não seja tanto. Aí eu fico pensando o seguinte, talvez não é colocar uma culpa no mercado editorial brasileiro porque ele não privilegia os quadrinhos africanos, mas tentar perceber algo dentro de um contexto maior, né, que diz respeito ao nosso mercado editorial. Aí entra outras questões também, né, que talvez possa haver um certo racismo estrutural, mas eu não estou falando que o mercado, na verdade o mercado editorial ele é racista em certos aspectos, né? De difusão de autores, grande parte dos autores a gente vai ver, eles não compõem um grupo, né, de minoritário, embora tenha hoje perspectivas de resistência nesse ponto. Aí os quadrinhos africanos eles podem surgir, né, como um elemento para se pensar em outras narrativas, em outras formas de ver o mundo. E é nesse sentido assim que eu acho interessante conhecer os quadrinhos africanos. Você falou uma coisa que eu acho bacana. Você falou assim, não é a gente deixar de lado certas leituras, é englobar estas que são ignoradas, né? Não é deixar uma de lado para ter a outra. É possível você abarcar todas essas leituras, todas essas perspectivas artísticas que têm muito de um olhar que é da cultura em particular, de onde o quadrinho vem. E eu estou dizendo isso, inclusive, para fazer até um meia-culpa, porque o nome do programa vai ser Quadrinhos Africanos, mas sim, eu tenho plena consciência de que isso é uma generalização. Eu estou abarcando aqui diversas culturas e etnias que são completamente distintas entre si, que têm perspectivas e histórias e narrativas que não necessariamente têm a ver umas com as outras como se fosse uma coisa só, essa coisa do quadrinho africano, assim como qualquer outro continente na Terra, incluindo este que nós estamos agora, e para o qual muitos setores hegemônicos dos quadrinhos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, também nos veem de forma homogênea, assim também o é com o continente africano. Não é um continente homogêneo, existem muitas distinções, existe muita riqueza distinta entre os países, e é preciso deixar isso claro. E isso também serve como um reflexo, ainda nesse tópico, né, da descolonialidade do pensamento, tem a ver também com o entendimento das nossas próprias matrizes, porque a gente também tende a ver a cultura afro-brasileira como se fosse uma coisa homogênea e organizada, e isso não existe, porque os nativos africanos que vieram para cá não tiveram uma chance de organizar a sua cultura, e é óbvio que no século XXI isso vai ter um reflexo também, por exemplo, na maneira como eles interagem com formas de arte como os quadrinhos, certo? Sim. E você está falando, eu particularmente, eu tive interesse, toda vez que eu vou conversar com alguém, eu faço a pesquisa com quem que eu estou falando. Eu sou historiador é tipo detetive, e até para a gente perceber também, né, como é que pode orientar a discussão, você é do campo da filosofia, não é? Isso, eu tenho a minha formação em filosofia. Na filosofia você viu alguma discussão sobre filosofia africana? Não. Então. Admito isso abertamente. Em 4 anos de graduação, 2 de mestrado, eu fui ver alguma coisa sobre culturas de matrizes africanas
Quando eu fiz uma segunda pós-graduação em gestão de cultura, aí tinha mais a ver com as culturas locais do Brasil, então necessariamente nós acabamos pincelando isso, mas mesmo assim eu nunca fui a fundo nisso. O pouco que eu conheço foi muito também por interesse próprio, e eu tenho que admitir que também não é muito mais do que restrito. Eu dei uma disciplina de filosofia africana, né, no curso. Eu era responsável pela disciplina de etnofilosofia e filosofia africana. E eu via que os alunos do curso de filosofia da UFMA, que tinham interesse, né, é que eu estou falando do Maranhão, que é um estado que ele é eminentemente negro. Se a gente for ver mesmo o percentual, 80%, né, dos maranhenses declaram como negros. E aí eu percebi que na universidade, no campo da filosofia, não havia professores. Então, os alunos do campo da filosofia, eles migravam para os estudos africanos. Aí a gente percebe, se na filosofia a gente não tem referenciais para se estudar a filosofia africana, imagina nos quadrinhos. A questão mesmo é de referencial. Nós não temos referenciais, ou mesmo, né, estudiosos no campo dos quadrinhos, que direcionam o olhar para a África. É algo que eu acho muito expressivo, porque quando se fala em África nos quadrinhos, tende mesmo a fazer aquela visão generalizada dos países africanos, como se fosse um bloco apenas, quando nos quadrinhos africanos a gente vê muitas tensões tanto das línguas impostas quanto das línguas de afeto, né, faladas, né, em África. Tinha quadrinista em Swahili, e o cara preferiu fazer tira em Swahili do que propriamente, né, fazer quadrinhos na língua do colonizador. E nos quadrinhos africanos é possível ver essas tensões, que eu acho que até para o nosso mercado editorial teria que ter mão especializada, né, em cultura africana e afro-brasileira, porque não é só traduzir. Por exemplo, pega um quadrinho como Aya, né? É um quadrinho que é de uma marfinense, publicado, né, na França, mas ali tem várias expressões que são do universo da Costa do Marfim. Então, é um trabalho que exige um aspecto epistemológico, uma filosofia em torno daquelas concepções de mundo. Então, é um desafio falar de quadrinho africano, particularmente no Brasil, mas há fontes possíveis. É até interessante isso que você falou, porque a gente pode também abordar a coisa do mercado editorial, porque é bem como você falou, assim, não é necessariamente uma culpabilização, mas falta referencial, né? E a gente sabe que muitas dessas editoras, enfim, são empresas, elas precisam pagar suas contas, precisam pagar seus funcionários, lógico. Então, assim, há um investimento, há um olhar maior para aquelas matrizes que todo mundo sabe que são vendáveis, que, por exemplo, quadrinhos franco-belga, quadrinhos americanos, quadrinhos japoneses, não é uma aposta. Todo mundo sabe que vai vender. Se você fizer o marketing direitinho, você consegue alcançar um público que já existe desse tipo de quadrinho. Mas você falou uma coisa que é interessante, é porque eu vejo muitas dessas editoras que são, assim, que tem muitos profissionais engajados nessa diversificação de temas e de narrativas, e existe um trabalho sério em cima disso. Eu posso citar abertamente o pessoal, por exemplo, da Veneta, que faz muito isso, o pessoal da Mino, por quem eu tenho o maior carinho, lá o Pedro e a Janaína, que são inclusive amigos nossos, eles, sim, têm excelentes intenções nesse sentido, mas ainda falta uma concretização dessa abertura para os quadrinhos de origem africana no Brasil, e eu acho que você está certo quando você diz que falta muito referencial, porque como se vende isso aqui? Para quem você vai vender? E é exatamente esse o ponto. Assim, existe claramente uma intenção de realizar essa abertura para esse tipo de produção, mas a gente ainda não tem o mesmo tipo de importação desse tipo de material dos países originariamente africanos. O que eu quero dizer, a gente tem muito material afro-brasileiro, mas ainda falta material africano, propriamente dito. E isso tem, né, muito a ver com essa falta de referencial em relação a isso que eu acabei de dizer. Assim, eu, por exemplo, durante esse programa, eu tenho toda a intenção de deixar claro para o espectador que nós não podemos hoje homogeneizar os quadrinhos africanos. É porque são tradições distintas. E essas tradições distintas, elas têm atores que são variados, nem sempre são os mesmos, às vezes, embora tenha trânsito entre quadrinistas africanos. E aí eu fico imaginando algumas questões. A gente está falando de colonialidade do poder,
Mas eu lembro, a Marguerite Aboé passou pelo Brasil no FIC de 2015. Fui na época até convidado como pesquisador de quadrinhos, e na mesma ocasião ela passou pelo FAN, Festival de Arte Negra, né, lá em Belo Horizonte. Eu lembro, fui lá um dos poucos gatos pingados e foi pegar o autógrafo dela. A gente até pegava um canhoto, e aí ela autografou, né, um dos meus Aya, né, tudo, a assinatura dela e tudo, né. Embora eu fique imaginando, por que um quadrinho desse aqui ele não teve prosseguimento editorial? Não foram lançados todos, né, os volumes. Na época, no mesmo dia, eu lembro, tinha autor de quadrinhos super-heróis que tinha fila gigantesca para pegar autógrafo. E aí deu para conversar com ela, deu para trocar algumas ideias, né? Eu particularmente fiquei muito triste. Por quê? Porque era uma quadrinista com premiação internacional, de renome. Ela teve maior impacto no Festival de Arte Negra. O Festival de Arte Negra, né, pelo que eu vi do público, né, que estava lá para ver a obra e conhecer a obra, teve muito mais impacto. Ou seja, é um nicho. Da mesma forma que os quadrinhos, né, franco-belga, os quadrinhos argentinos, eles correspondem a um nicho, que é algo que, se for lançar um quadrinho argentino hoje no Brasil, imaginando, como da Comic Zone, tem um público quase que imediato. Da mesma forma que teria um público também preocupado com as relações étnico-raciais. Eu estou falando isso justamente porque, não querendo fazer jabá, mesmo porque já acabou. Eu estava num módulo, né, de um curso de formação interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros no Brasil, e um dos módulos lá era sobre quadrinhos africanos. Aí, não mostrando os quadrinhos africanos como um bloco homogêneo, mas falando, olha, tem uma invenção de África, que ela geralmente é trabalhada por autores ocidentais, e geralmente quando se fala nos quadrinhos, na pesquisa de quadrinhos sobre quadrinho África, o primeiro exemplo que passa é Tintin no Congo. Nossa. Nossa, é um exemplo muito batido mesmo a pesquisa. Tô até com o Tintin no Congo aqui para mostrar a edição na Companhia das Letras e tudo, né? Tá? Vocês podem ver. Ou então a edição também, né? A franco-belga, né? E aí é um exemplo, tipo, ele pensa uma ideia, uma invenção de África, tem os moldes estereotipados que eram característicos do contexto, a certa dimensão do racismo daquele tempo, mas é um exemplo batido. Aliás, eu queria aproveitar já essa oportunidade para dar a deixa, se você quiser sugerir obras, uma ordem de leitura, se você preparou alguma possível bibliografia, você já lançou aí algumas leituras durante o vídeo, se você tem qualquer coisa para oferecer para o nosso amigo espectador, acho que todo mundo ia ficar mais do que grato. Eu vou sugerir, é possível vocês encontrarem esse quadrinho atualmente pela internet, pelo ISU, né, da vida, né? Embora a versão dele seja um tanto difícil ser encontrada em forma impressa, né? Porque eu, quando encontrei esse quadrinho, eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho de campo em Cabo Verde, né? Cabo Verde, um arquipélago, né? De um conjunto de ilhas no Atlântico. Lá eu tive contato, que eu iniciei um curso, e o embaixador de Cabo Verde, um embaixador brasileiro em Cabo Verde, ele foi ver o curso. Aí eu fiquei, nossa, que interessante. Foi até na universidade lá, embaixador, indo ver um curso de quadrinhos. Aí ele me presenteou com essa adaptação aqui. A Luiz de Azevedo. Que é um quadrinho que ele foi feito num trânsito, né, entre Brasil e Cabo Verde. Tanto que o roteiro foi pensado por uma brasileira e a arte foi executada por um cabo-verdiano, o Egg Mendes. E é uma transposição da obra O Mulato, mas pensada e executada, né, em termos artísticos, por um cabo-verdiano. É no campo das adaptações literárias, né, das transposições literárias. E essa obra aqui, ela só teve 1.000 exemplares, né, pela embaixada lá de Cabo Verde. Essa produção aqui ela é muito interessante porque é um texto brasileiro, mas pensado dentro de um contexto africano, porque as questões colocadas por esse texto, né, em torno da chamada mestiçagem, elas são muito pertinentes para se pensar a realidade cabo-verdiana. Aí tá como dica aqui para vocês. Vocês podem encontrar na internet tudo. Ou então, se vocês quiserem, é só enviar carta lá para o Itamaraty, que o Itamaraty vai falar com vocês para enviar a carta lá para a praia e vai ter que fazer toda uma articulação com as diferentes embaixadas para chegar no Brasil, né? Então, um material importante aqui, interessante. Outro quadrinho que eu acho que é muito legal de se ter e de se conhecer é essa produção aqui, que é de um autor sul-africano, que é o Anton Kahnemeyer. Ele assina como Joe Dog também, né? É um autor sul-africano branco.
E dá para até perceber aqui na capa que tem todos os elementos aqui de desconstrução desse quadrinho aqui. É bem parecido, né, cara? É obviamente uma referência. E tem algumas questões aqui que são interessantes, né? Eu atualmente estou fazendo uma pesquisa mais ampla, inclusive para publicação, em termos de livro, tudo. E um personagem muito marcante em algumas produções africanas, tanto no quadrinho sul-africano, quanto moçambicano, o angolano, um personagem marcante é o AK-47, o rifle soviético. É um tanque que aparece na capa, né? Até nos quadrinhos do Didier Kassai, que é um autor que escreve em língua francesa, que é da República Centro-Africana, que está mais para a costa oeste, né? No centro, mas da África, mais para a costa oeste. E ele tem vários trabalhos que são sobre guerra. E tem o AK-47, é um personagem muito grande, muito quase onipresente essas produções. E estão aqui no Papa, né, em África, que tem até uma continuação desse trabalho. São materiais mais acessíveis, né, em termos de língua inglesa. Tem versão em português de Portugal, tem a versão também na língua, né, lá na África do Sul, né, no Afrikaner. E tem alguns aspectos em torno da noção de colonialismo, que é desconstruída aqui. E é o autor branco sul-africano que se pensa e se coloca muito no trabalho dele. Inclusive esse passado, né, africano, esse passado do colonizador, é como se fosse quase um pesadelo do autor, e ele coloca muito isso nas obras, né? Então, tem esses materiais aqui. Outro quadrinho que eu acho interessante, embora é pouco lido, embora seja muito citado em trabalhos, é o Aya. E em termos mesmo de leituras, eu fico imaginando também que a gente tem que ter um conhecimento mais amplo do que desses autores. Tem muita coisa que é possível ser importada. Só para citar, tem um autor que é do Ramon Ezono Ebale, que ele é da Guiné Equatorial. Ele fez um quadrinho sobre um presidente, né, da Guiné Equatorial, chamado Pesadelo de Obi, e ele foi preso por causa desse quadrinho. Um quadrinho de mais de 120 e tantas páginas. Essa produção fez com que o autor fosse um preso político. Aí você percebe que até autores de outro meio, de outras nacionalidades, se posicionam, né, a favor do autor, pedindo a libertação dele e tudo. E é muito interessante porque esses quadrinhos, eles colocam em evidência certas mazelas, certas posições, né, certas denúncias, que fazem também com que a gente não tenha uma visão também muito fantasiosa sobre arte. Então tem essas leituras aqui sugerindo, né? Não, até como uma analogia, né, você falou agora dele como preso político, a gente volta até um pouco àquela conversa sobre o público, porque você falou sobre os quadrinhos argentinos. Poxa, tem tanta gente que tem um grande apreço, por exemplo, por um cara como o Osterheld, justamente por conta da sua história de vida particular, assim, como ele se manifestou através dos quadrinhos e o que ele acabou sofrendo, né, por causa deles. É um ator político para se conhecer. Por exemplo, algo da história da Guiné Equatorial que você mencionou? Sim, sim. É possível conhecer esses países porque esses autores, eles lidam muito com o tempo presente, com o contexto em que eles vivem, e eles acabam expressando isso por meio dos quadrinhos, o que faz com que os quadrinhos eles sejam uma ferramenta política. Mas aí a gente tem essas narrativas que elas são no campo, né, das denúncias, das questões em África. Eu lembro que tinha quadrinhos, por exemplo, Moçambique, que é um país que eu tenho talvez maior contato com leituras, um autor como Sérgio Zimba. Esse autor ele tematizava nos quadrinhos dele temas como AIDS, ou então a questão relacionada à difusão, à disseminação das igrejas neopentecostais brasileiras, né, em Moçambique, e fazia crítica pesada mesmo, pesada, né? Esse até eu quero ler agora. E eu estava até dialogando um dia com um pesquisador, que é um jovem pesquisador moçambicano. Ele fez o TCC dele sobre esse autor. E ele percebendo a representação do mineiro, daquela figura que trabalha nas minas, com a prostituta, que é um tema que aparece também muito na literatura e no cinema. Tem um cenário muito efervescente em termos de super-heróis. Aí eu fico lendo, estou lendo quadrinhos de super-herói que os próprios caras que produzem colocam na internet por conta própria. E aí você vê que dá de 10 a 0 nos quadrinhos da Marvel, da DC Comics.
em termos, inclusive, narrativos, né? Ou então um quadrinista senegalês, Juniba, tem uma temática afrofuturista. O autor, ele mistura elementos da cultura, das cosmogonias, das cosmovisões de mundo, das religiosidades africanas, né, do Senegal, com temática de ficção científica. É um jovem autor, nasceu em 92, está produzindo aí até revistas, né, em coletivos que são legal, colocados em plataformas de financiamento coletivo. Você pode comprar esses materiais, tem materiais que chegam na tua casa, tudo, mas são materiais que a gente acaba não tendo contato, porque também a nossa visão acaba sendo muito formatada por um único modelo. Quando nos quadrinhos, para retomar um ponto que você disse, é perceptível, né, que esses autores, eles fazem esses trabalhos, eles tentam se mobilizar entre si, colocam nessas plataformas, né, de financiamento coletivo, nesses grupos que são virtuais, trocam ideia entre si e viabilizam esses quadrinhos, né, para um leitor. Aí você chega lá e compra. Olha, dá para encontrar no site do cara. Eu posso até depois mandar o link para você colocar aqui, né? E você pode pegar algumas amostras grátis. Se você gostou do trabalho do cara, você pode comprar. Tem lá uma forma de você baixar tanto o quadrinho do cara mesmo, do site dele, não fazendo pirataria nem nada, em PDF ou em formato CBR. E você tem conhecimento de um quadrinho africano, com temáticas as mais diversas, com autores os mais variados dentro desse cenário. Então, na verdade, você acabou meio que respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, porque assim, Formiga, a gente tem um interesse particular, é um tema que todos nós gostamos, a gente tem muito apreço por ficção científica e fantasia, né? E eu ia fazer essa pergunta para você, até porque no momento em que a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda está um pouco na esteira do falecimento do ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra, e houve todo um interesse, um despertar de alguns leitores de quadrinhos pelo conceito de afrofuturismo e ficção científica aplicada por uma perspectiva de nações africanas, né? Que é muito diferente da perspectiva do afrofuturismo aos moldes ocidentais. A gente tem que ver isso também, né? Porque é até uma questão até meio controversa, porque quando você vai conversar com um quadrinista africano, às vezes o cara te fala mesmo, olha, eu detesto Pantera Negra. O cara fala isso mesmo, porque para mim é uma narrativa ocidentalizada. Eu estou considerando o lugar de enunciação, o lugar de fala de um quadrinista africano. Aí ele explica o porquê. Fala, olha, porque é uma narrativa que ela constrói estereótipos. Até o cara pensa, olha, Stan Lee, né, Jack Kirby, né, quando eles pensam Pantera Negra, aquela ideia de África lá não é positivada, não é uma noção positiva, né? Até surge como um espanto, porque a gente tem que fazer uma contextualização, uma nação africana futurista. Obviamente o Pantera Negra, ao longo do tempo, ele vai ganhando uma característica mais positiva, ele vai se tornando um herói mais positivo, mas contextualmente, se a gente for ver mesmo no momento, tem um certo estranhamento. A gente tem que perceber, aí voltando ao tema do afrofuturismo, tem uma perspectiva de africanos a se conhecer, dentro de um conceito de afrocentricidade, uma perspectiva mais direcionada pelos próprios africanos. A gente não tem uma visão que seja até desrespeitosa. Por quê? Porque esse cenário de cursos online que estão acontecendo, eu fico vendo, lá nos cursos que a gente oferece pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, de repente a gente vê que um inscrito é de Cabo Verde, ou um inscrito é de Moçambique, de Angola. É bem legal, bem legal. E aí o cara fala, olha, vocês brasileiros falando sobre África não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa, né? E às vezes a gente fica pensando, por que vocês perdem muito tempo discutindo uma coisa que isso pra gente é resolvido? É que a gente tem que considerar essas perspectivas dos próprios africanos sobre eles mesmos, que são apresentadas tanto no cinema quanto nos quadrinhos, na música. Aliás, acho que é a parte mais importante, né? Levar em consideração o que eles próprios têm a dizer sobre eles, né? Sim, porque a gente, é como se fosse, a gente está do outro lado, né? Do Atlântico, né? Separado por um oceano, e é separado por um oceano que faz com que essas publicações, não apenas em termos de quadrinhos, mas de livros teóricos, não cheguem para a gente.
E é um desafio lidar com essas produções, né, dos quadrinhos africanos. Mas tem muita coisa, muito material assim que é possível ser levantado. E eu queria agradecer também, né, por esse espaço, né, Puta, cara. falar de pesquisa sobre quadrinhos, num canal que tem produzido leituras interessantes. Né? Eu até falei contigo numa conversa que eu gostei muito da análise que vocês fizeram do Tropas Estelares. Foi exótico. Achei muito legal. Então, agradeço pelo espaço aí e que a gente possa trocar mais ideias, né, pela frente. Mas não se preocupe, esse foi só o primeiro de alguns programas que eu vou te incomodar para aparecer aqui de novo, cara. Okay. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre quadrinhos africanos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Não se esqueça de entrar no nosso site, formiguaelétrica.com.br. Lá você também encontra o nosso podcast, que você pode ouvir pelo Spotify, pelo SoundCloud ou pelo seu agregador de podcast favorito. Se você tem críticas, sugestões, mande e-mail para natela@formiguaelétrica.com.br. E não se esqueça de que o Formiga tem uma campanha no Apoia-se, o apoia.se/Formiga Elétrica, que você pode ajudar com o que você quiser ou puder, para a gente poder continuar produzindo programas como esse que você acabou de ver agora. Márcio, um grande abraço, amigo espectador, até semana que vem. Tchau!